Boa tarde, aqui quem apresenta é a aluna da Rádio Jovem Protagonista. E hoje nós estamos aqui com Miriam Domingos, João Otávio, Gabriela, Luiz Gabriel. E a gente vai começar as perguntas. Na verdade, só uma resposta para a dona Fernanda. Como a senhora define a importância da representatividade de professores negros no ambiente escolar? um professor negro na escola, ele é uma referência, porque geralmente você sempre mira em alguém ou em alguma coisa para você conseguir alcançar os seus objetivos. Por exemplo, na minha infância eu não tive muitas referências, não tive professores negros, né? Até a faculdade eu não tive nenhum professor negro, não tinha referência, não tinha quem buscar, alguém assim, me inspirar, que eu poderia olhar e falar, nossa, eu quero ser como aquela pessoa. Então, um professor negro na escola, eu acho que você olha e fala assim, nossa, eu também posso alcançar alguma coisa, eu também posso sonhar em almejar alguma coisa, porque sempre precisa ter uma referência. Precisa ter alguém que você se inspire, que você possa olhar e falar assim, nossa, se ela conseguiu, eu consigo também. quais foram os maiores desafios que enfrentou ao ingressar na carreira docente sendo uma mulher negra? Bom, de toda a minha trajetória, na minha turma da faculdade, por exemplo, eu fui a única aluna negra, né? E na maioria das escolas que eu já trabalhei, também tem uma quantidade bem pequena de professores negros. Então, por exemplo, aqui nessa escola, eu acho que eu sou a única professora negra. O ano passado, na outra escola que eu estava também, eu acho que eu era a única negra. Então, o maior desafio é você se sentir agregado, não se sentir excluído. Não olhar em volta e falar assim, nossa, eu sou diferente, e olhar e falar assim, não, eu faço parte disso aqui, e não se sentir alguém uma exceção, mas alguém que faz parte do grupo também. em que momento da sua vida percebeu que a educação seria o seu caminho? Houve alguma referência negra que a inspirou? Bom, falando de infância, por exemplo, boneca, né, que eu já tô com meus 40 anos, a boneca que tinha era a Barbie. E a Barbie né, branca e loira. Então, não tinha super-herói negro, não tinha boneca negra. A única referência que eu via na TV era a Glória Maria, que foi uma repórter que ela faleceu já, mas que era negra e falava vários idiomas, viajava para vários países. Então ela era uma das influências para a gente olhava e achava a Glória Maria linda, né? A gente via nela a mulher que a gente queria ser, representando no jornal, no período nobre da televisão, né, no Jornal das 8, falando outras línguas. Então ela era uma das referências para a minha vida. E a questão de pensar, quando eu pensei que a educação fosse mudar a minha vida, infelizmente eu só tive trabalhos braçais. Antes de ser professora, eu sempre trabalhei em serviço braçal. Então eu fui balconista, eu fui camareira. Eu não tive a oportunidade de trabalhar, por exemplo, como uma secretária, por ser negra. A maioria das pessoas não se sente muito bem sendo atendida por uma pessoa negra. A pessoa negra não é considerada um rosto bonito para ficar no balcão. Então, eu sempre trabalhei com esse tipo de trabalho, principalmente servil. Então, eu pensei, se eu não estudar, eu vou continuar só fazendo isso. Não que não seja admirável, que não seja honrado fazer isso, mas eu não via uma oportunidade de melhorar, mesmo estando numa empresa grande, porque eu era negra. Como a presença de uma professora negra impacta a autoestima e desenvolvimento dos estudantes negros? Olha, eu acho que quando você tem uma referência, a sua autoestima é maior, né? Por exemplo, se você quer ser um jogador de futebol, se você olha para aquele jogador que você gosta, você se inspira. E você tem uma pessoa próxima da sua realidade, do seu dia a dia, então isso te deixa muito inspirado, te deixa com mais coragem, com mais vontade de alcançar o que você deseja, te faz se sentir incluído também, né? Porque você começa a perceber que existem pessoas como você
que também conseguem fazer parte de outros cargos que não seja só o cargo servil, o cargo de trabalho braçal ou de outro tipo de trabalho, né? Você consegue ver também pessoas com letradas, falando outras línguas, que vão te inspirar mais. Já teve pessoa que, tipo, virou pra você Sim, na verdade, minha primeira opção foi odontologia. Eu fiz odontologia, a minha primeira opção era odonto e a segunda opção era letras. E todo mundo me tirou de cabeça, porque eu acho que quase zero. Eu não conheço nenhum dentista negro, né? E aí todo mundo, você vai fazer odontologia, nossa, como assim? E aí eu parti para a educação, porque eu sempre gostei muito de ler, sempre tive muita facilidade de ajudar o outro, né? Então eu falei, eu acho que eu vou partir para essa parte de ensinar. Mas eu ouvi muito, você não vai conseguir. Muito, muito mesmo. Bastante. a sua mãe, ela trabalha, tipo, na escola. Sim. Ela é formada. Então, minha mãe começou como cantineira. Minha mãe era cantineira, fazia comida para os alunos. Ela tinha até a 8ª série. E aí, quando eu estava com 14, 15 anos, ela me chamou meus irmãos e falou, olha, eu vou voltar a estudar porque não dá, eu quero mudar, quero coisas maiores. E aí ela fez o supletivo, terminou o 3º colegial, fez faculdade à distância, fez pedagogia, e hoje ela é especialista e é professora de apoio também. Você sempre teve essa ideia, assim, na sua cabeça de ser odonto ou da educação? Ou tinha alguma coisa antes que você queria ser? Então, eu joguei handball durante 12 anos, eu fui atleta, e a minha opção era ser atleta. Primeira opção mesmo foi atleta. Tanto é que eu consegui uma bolsa atleta na Unifran para prestar odonto por conta do esporte, né? Eu jogava handball, então a primeira coisa era ser esportista. Alguma coisa ligada ao esporte, algum esporte vôlei ou handball, que era o que eu praticava. E aí depois eu gostei dessa coisa do odonto, na verdade eu nem sei como surgiu isso na minha cabeça, mas foi algo assim que eu gostei. Mas a educação falou mais forte. A área de ler, de ensinar, achei mais interessante. Qual foi a sua experiência quando você começou a dar aula? O primeiro desafio, quando você entra a primeira vez na sala de aula, você entra com medo. Você está com medo, você acha que seus alunos vão te perguntar uma coisa, você não vai saber responder. Medo de tudo que você aprendeu na faculdade te dar um branco naquela hora, você fala, e agora, o que você vai fazer? E a dificuldade também de ser um único negro. Porém, eu acho que o setor da educação é um setor assim, que ele te agrega mais do que os outros. Eu não vejo uma competitividade tão grande no setor da educação quanto nos outros. Mas o maior desafio é não travar, não esquecer tudo que aprendeu na faculdade, na hora que o aluno te faz uma pergunta e ter a humildade de falar, não, eu não lembro, eu não sei o que você está me perguntando, e depois pesquisar e voltar com uma resposta muito maior, mais cheia de desafios ainda do que ele te perguntou. Na escola. Você lidar com olhares estranhos, com pessoas em sua vida diária com racismo? Já. Aliás, quase sempre, né? Na verdade, quando alguém pergunta pra mim onde você trabalha e tal, eu falo, eu trabalho na escola e tal. Tá, você é cantineira. A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é que o negro ele tem que trabalhar na cantina, na limpeza. E já houve situações em que uma pessoa falou, procura a Miriam lá, que ela te mostra o que você tem que fazer. A pessoa olhar e falar assim, mas ela? É ela, é com ela que você fala. E a pessoa achar que, tipo assim, mas como assim uma menina negra, ela tem um cargo mais alto, então ela pode me dar algum suporte de alguma coisa, entendeu? Então, sempre tem uns olhares de desdém, olhares assim, que te rebaixam, te colocam pra baixo. Na escola, algum aluno ou professor já teve discriminação por você ser negro? Professores não, mas alunos sim. Colegas sim. Colegas sempre tiveram aqueles que te olham diferente. E aí eu era daquela época que o cabelo black não era um cabelo bonito, né? Então eu vivia sempre
alisando o cabelo para parecer mais entrosada com as outras. Vivia o tempo todo assim, mais com a minha turminha, sempre fui de poucos amigos, porque nem todo mundo te dava abertura para você estar junto, participar. Então, o ambiente escolar foi um ambiente bem difícil. Na sua visão, qual é o papel das instituições de ensino no combate ao racismo? Bom, a instituição de ensino, ela tem que fazer tudo para que todos sejam iguais. Não interessa. Não interessa o que precisa fazer, palestra, chamar pais e responsáveis, aquele que faz o racismo, fazer campanhas, tem que fazer tudo. Tudo que for ao alcance, aquilo que não for ao alcance e ir atrás daquilo que seja necessário para combater o racismo. Porque é algo que dói, que machuca, que deixa marcas. Você sempre lembra daquilo, você sempre vai lembrar. Sempre te trava depois, quando você vai tentar fazer alguma outra coisa, você sempre fica travado por conta de palavras, olhares que as pessoas soltam com você, você sempre fica meio na defensiva. Quais os sonhos pessoais e profissionais que a senhora ainda deseja realizar? Bom, profissionalmente eu quero fazer mestrado, mestrado na área de língua portuguesa, de linguística. Queria me especializar nessa área, queria efetivar no cargo agora, né? Vamos ver se dá tudo certo depois do concurso. E metas pessoais, eu queria viajar mais com a minha família, que é algo que eu gostaria, mas não estou podendo nesse momento. E ter mais tempo também, separar mais tempo, sabe? Organizar o tempo. Deixa esse tempo aqui para os meus filhos, para minha família. Acho que é isso. A senhora já se sentiu a única em algum espaço educacional? Como isso afetou na sua trajetória? Sim, na minha faculdade eu era a única negra. Aliás, no curso da filosofia, né, que o curso de filosofia, quando eu fiz, tinha o curso de matemática, letras e de pedagogia, eu era a única aluna negra. Em todos os cursos que tinha, naquele corredor que tinha, eu era a única aluna negra. Então, eu sempre fui muito questionadora, sempre fui muito decidida das coisas que eu queria, então foi um período muito difícil, porque às vezes eu queria expressar minha opinião, mas eu me retraía para não parecer que eu queria criar um motim, que eu queria ser uma pessoa que está trazendo a briga. Então, o ambiente da faculdade também foi difícil, por ser a única, sabe, não ter mais ninguém, foi difícil. Se reparar que você era a única no seu faculdade, nas áreas que você queria fazer da faculdade, você pensou, eu não vou conseguir, Você pensou? Eu pensei em desistir também por conta do trabalho. Trabalhava muito e estudava à noite. Na época eu trabalhava de camareira. E o hotel que eu trabalhava era muito lotado todo dia. Todo dia tinha muitos hóspedes. Então eu chegava muito cansada. Às vezes eu ia direto. O dia que eu estava um pouco menos cansada, eu ia em casa, tomava banho e voltava para a faculdade. Então o cansaço do trabalho me deu uma desanimada. Deu bastante desanimada. E a falta de referência também, porque eu também não tive professor negro, a falta de referência também dá uma desanimada. Você fala assim, eu acho que não é pra mim, deixa isso pra lá. Mas deu certo, mas foi difícil. Qual lembrança da sua infância mais impactou na sua decisão? Minha avó. A minha avó não sabia ler e escrever. E aí, a minha avó era muito católica, e uma vez por mês ela recebia a Nossa Senhora Santinha, passava na casa dela, e ela tinha que fazer oração e tinha que devolver para outra casa no outro dia. E ela não sabia rezar. Ela não sabia rezar porque ela não sabia ler e tal, ninguém ensinou e tudo mais. E aí o meu avô tinha ensinado para ela uma oraçãozinha só que ela sabia. E aí eu ensinei para ela outra também, mas ela não sabia nem assinar o nome. Então a minha avó foi uma coisa assim que me impactou. Uma pessoa assim não ter a noção nem do nome, ela não sabia nem a letra do nome dela, sabe? Então aquilo ali me deixava muito,
muito mal. Então, quando eu ensinei para ela mais uma oração, e ela já tinha duas, né, que eu tinha ensinado uma, ela ficava muito feliz esperando o dia que a Santinha ia na casa dela, porque agora ela já tinha aprendido, já sabia fazer a oração dela, e foi uma inspiração. Foi algo que me marcou bastante. Que conselho você daria para os jovens negros que desejam seguir a carreira docente? Bom, a primeira coisa é não desistir, ler muito, se inspirar muito, autores negros, inspirações negras, não se sentir o único, porque você não é o único. Por mais que você olhe em volta e você não veja uma referência, seja você a referência, seja você diferente, seja você aquele que vai inspirar o outro que está naquele ambiente. E força. Força, porque eu acho que qualquer objetivo que você tiver, quando você é o único diferente, é mais difícil mesmo. Você se sente como agora, sendo uma referência para os alunos? Eu adoro os meus alunos, adoro dar aula. É um ambiente que me faz muito feliz. Eu adoro vir para a escola. Toda vez que eu venho para a escola, então que eu encontro um aluno na rua, parece que é algo assim que preenche o vazio. Então, hoje eu me sinto muito feliz, me sinto realizada. Fiquei muito feliz pelo convite, de ser referência, de ser entrevistada hoje. Eu acho que o coração da gente fica cheio quando essas coisas acontecem. Bom, eu gosto muito de comunicação. Já foi? Ela falou que ia ser atleta. Verdade. Mas o da comunicação, que você falar. Eu sempre gostei muito de comunicar. Muito, muito. Como eu falei, eu gostava muito da Glória Maria. Eu acho que se não tivesse uma outra opção, talvez jornalismo, alguma coisa que tem que falar. Falar bastante. Muito. Porque eu acho que o professor gosta, né, de falar muito, muito, muito. O que a senhora ainda deseja ver acontecer na educação brasileira para que a escola seja verdadeiramente um espaço de igualdade racial? Olha, eu acho que a escola, ela tinha que... Não uma outra metodologia, mas uma maneira diferente de se organizar. Eu acho que os alunos tinham que ter outras funções além da função educacional, de estar dentro da sala assistindo aula. Por exemplo, na Coreia, nos outros países, eles têm uma cultura dos alunos ajudarem na limpeza, ajudarem na organização das salas. Eu acho que isso faz com que o aluno comece a se sentir igual, todos iguais, sabe? Então eu acho que a maneira como a escola se organiza, ela teria que ser diferente. Ter atividades, ter atribuições para os alunos, não só dentro da sala, para que todos começassem a se sentir meio que responsáveis por aquele ambiente. E se sentir igualitário, sabe? Um é igual ao outro, porque todo mundo tem que fazer isso, todo mundo tem que limpar, todo mundo tem que organizar. Acho que quando a gente é tratado de forma igual, o racismo diminui também. Já presenciei. Não posso falar o caso, lógico, mas eu já vi um aluno sofrer racismo, sim, e é complicado porque você fica numa situação assim, um que está ali é o seu suposto colega de trabalho, né, que é professor também, o outro é o seu aluno. Infelizmente, o ambiente escolar, que você sabe que você vai ter todo tipo de aluno, não deveria acontecer, mas acontece. E foi algo que me marcou muito, mas infelizmente não teve como ajudar, e foi uma coisa bem, bem chata, uma situação bem chata, mas aí a professora não foi afastada, não ficou na escola mais, e o aluno também depois não voltou mais à escola, porque ele se sentiu assim, meio coagido, meio exposto pela situação, sabe? Então foi bem, bem chato. Você se sentiu ameaçada por alguma
alguma discriminação que fizeram? Já ouvi algumas palavras de ameaça, sim. Já ouvi, assim, num tom mais assim, você acha que porque você é negra, você acha que eu também não tenho meus direitos também? Pessoas que às vezes tentam colocar a questão do racismo como eu tô me aproveitando disso. Querendo dizer que o negro sempre usa do racismo para se defender. Sabe? Dá palavras de ódio, palavras assim, tentando te coagir mesmo. Te colocar para baixo, sabe? Te colocar sempre abaixo dele. Já ouvi sim. Como a senhora enxerga o futuro da educação antirracista no Brasil? Acho que a gente está avançando? Não. Acho que não. Acho que o Brasil não faz nada para o racismo, na verdade, eu acho. Eu acho que, às vezes, ele contribui para o racismo. Não vejo, assim, uma política pública, algo assim, que vai acabar com o racismo. A semana negra, semana preta que a gente faz, ela ajuda a trazer conhecimento, mas ela não protege o negro, ela não traz para o negro uma esperança de algo melhor, sabe? Não, ela só... a gente relembra de coisas que aconteceram, imagina um futuro melhor, mas algo contundente mesmo, que fala assim, olha, isso vai mudar? Não, acho que não. Acho a escola um lugar até bastante racista. Não racista também, não só racista, né, mas que pratica bullying, entre outras coisas também. Se você pudesse falar uma frase para aquelas pessoas que praticam o racismo, qual seria? Bem polêmica, eu posso falar? Vai ser meio polêmica. Acho que vou ser cancelada. Não existe pessoa branca no Brasil. O Brasil é mestiço. O brasileiro, ele é mestiço. Não existe pessoa branca no Brasil. Se você acha que você é branco, busque sua árvore genealógica. Você vai ver que o brasileiro, ele não é branco. O brasileiro não é de origem branca. O brasileiro, ele não é uma raça pura, como o coreano, como o japonês. O brasileiro é mestiço, o brasileiro é misturado. Então, para você que está cometendo racismo, você não é branco. Uma pergunta. Quando você vê uma pessoa basicamente branca, mais competitiva nele, para você, ele é branco ou negro? Bom, eu acho que brasileiro é pardo. O brasileiro mais branco, para mim, é pardo. E eu acho que a pessoa tem uma dificuldade de se considerar negra, até mesmo pelo racismo. Ela acha que se considerar branca, ela está se protegendo. E realmente ela está se protegendo, porque o negro, ele sempre tem aquela visão de ladrão, de traficante, é uma coisa que se espalhou. Então, a pessoa, quando eu vejo uma pessoa, e às vezes a gente pergunta como você auto se denomina, e você está vendo que realmente ela é negra, tem características negras, e ela diz que é branca, ou diz que é negra, quando ela diz que ela é branca, é para se defender, para conseguir se agrupar, tá junto daquele grupinho, se defender, sabe? Se proteger das coisas que acontecem. Eu falo isso porque durante a minha adolescência, a gente às vezes, como eu disse, alisava o cabelo e tudo pra ficar ali agrupado, pra ficar camuflado ali, pra ninguém te ver, pra você ficar protegido, né? O negro hoje não pode se dar o luxo, por exemplo, de sair na rua com um chinelo, uma bermuda e uma camiseta. O negro, ele sempre tem que sair arrumado, sempre tem que sair de tênis, para parecer algo que talvez na sociedade implantou, que o negro, ele anda, aquele que anda de chinelo, que anda de bermuda, ele vai te roubar, ele vai fazer alguma coisa com você. Então eu acho que quando as pessoas não se denominam aquilo que elas são, é um ato de proteção. Sobre a educação, tem a lei do 2.711, a lei de cotas. Você acha que ela é um incentivo para as pessoas negras entrar? Você acha que ela faz alguma coisa acontecer? A cota, ela é um pouco polêmica pelo seguinte, eu não acho que a nossa capacidade pode ser medida pela cor. E aí você fazer uma cota num país onde só tem mestiço é meio estranho, porque todo mundo é mestiço aqui. Então a cota meio que acaba
sendo para todos, se você for analisar. Ela ajuda? Ajuda, mas eu acho que o que ajuda mais é você estudar. Você tá pronto, tá preparado. Porque, por exemplo, você mora numa mesma casa com seu irmão, que é filho de um outro pai, você é filho da sua mãe com outro pai, um é mais claro, o outro é mais escuro, um vai conseguir a cota, o outro não vai. Meio estranho, a capacidade deles é ser medida por isso, ou então eu vou disputar uma vaga com um colega na mesma função, e aí eu vou conseguir entrar porque eu sou negra, ele não vai conseguir porque ele não é negro. Então, assim, a cota ela tem que ser repensada, reestruturada, né, visando que não existe branco no Brasil, né, e buscando uma outra situação, uma cota talvez de financeira. Aquele não tem condição vai ganhar a cota. Aquele que tem condição vai ganhar uma porcentagem, um desconto, alguma coisa assim. Tempo atrás, eu saindo da escola, chegando perto de casa, eu entrei dentro do supermercado, o moço me barrou, falando por que eu tô com essa mochila. Passou um tempo, na hora que eu tava saindo, o moço branco entrou de mochila. Ninguém falou nada. Você acha que isso daí é um ato de racismo? Eu já passei por isso várias vezes. Ainda passo por isso, né? O pessoal tem essa mania de quando um negro chega no estabelecimento começar a andar em volta da gente e tal. E às vezes a gente tá só olhando o preço mesmo. A gente vai comprar depois, lógico, né? Mas a gente tá só olhando. Tem essa cultura de ficar andando atrás da gente no estabelecimento. E você tá vendo que com as outras pessoas não está acontecendo isso. E aí a pessoa vem e você fala, mas por que você também não tá olhando o outro? Não, tô olhando todo mundo. Não, ele tá olhando só você. Só você que ele tá olhando. Eu sei disso porque isso já aconteceu comigo. E sim, é racismo. É racismo, mas é um racismo velado. É um racismo disfarçado de, não, estou cuidando do estabelecimento, estou olhando todo mundo. Mas é racismo sim. Minha mãe, ela é negra e a gente foi entrar numa loja. Na hora que a gente entrou, era uma loja de coreanos, vamos dizer. Aí na hora que a gente entrou, os coreanos ficou seguindo a gente. Aí ficou um do lado de cá e o outro do lado de lá. Aí pra onde que a gente ia seguindo. Aí minha mãe pegou, comprou o que tinha pra comprar, nós saímos e o resto fomos comprar em outra loja, porque minha mãe não gostou do que eles fizeram. Tem algumas lojas aqui em Passo que eu não entro. Pode ser a única loja que tem aquele produto que eu quero, mas eu não entro. Deixa, eu passo, compro na internet, mas não entro. É interessante porque ele veio de outro país, veio morar aqui, o dinheiro do negro serve para ele, mas a convivência com o negro não serve, é meio estranho. Ele aceitou o dinheiro da sua mãe comprar mercadoria, mas enquanto ela estava ali, não estava bom. Então, assim, eu acho Passos também tem um racismo bem estruturado. E acho também que Passos tem uma questão de financeira. Aqui o comerciante tem mania de olhar para você pela roupa que você está usando, ele acha que você tem ou não dinheiro para pagar o que você está comprando pela roupa que você está vestindo, né? E isso não tem nada a ver. Às vezes você acabou de sair do serviço, às vezes você trabalha, sei lá, você trabalha na coleta seletiva da cidade, aí você acabou de sair do trabalho, nossa, minha televisão queimou, deixa eu passar ali na loja e comprar. Você está com roupa de trabalho, mas se você entrou, você tem condição de pagar. Então eu acho que em Passos é bem uma coisa bem cultural. Essa questão de ficar perseguindo as pessoas e achar que não está vestida adequadamente e ela não tem dinheiro para pagar. Sim. Eu tenho uma família, né, que mora em Ribeirão. Em Ribeirão, os meus primos, eles andam com a nota fiscal do produto dentro da carteira. Então, por exemplo, se o meu primo sai para andar de bicicleta, ele anda com a nota fiscal da bicicleta, porque provavelmente ele vai ser parado e vai ter que explicar de onde que ele arrumou essa bicicleta. Entendeu? Então, assim, aqui em Passos ainda a gente ainda não vi isso acontecer, mas cidade grande é bem tenso. Eu, por exemplo, quando eu vou em qualquer lugar, R$2 assim é só a notinha. Se por acaso alguma pessoa me barrar, falando assim, você não pagou por isso, eu tenho a notinha pra mostrar. Sim, o negro tem que andar com notinha, gente, infelizmente. É algo triste de se dizer, mas o negro precisa andar com a notinha. Você foi no supermercado, a moça falou, quer essa notinha? Quero sim. Porque se acontecer alguma coisa ali, você vai ser o primeiro suspeito, então você tem que estar com a notinha. Não, fui eu que comprei,
e mesmo assim, até você conseguir explicar, é muito cultural. O brasileiro está muito enraizado com isso, de que o negro, ele não tem condição, o negro, ele vai te roubar, o negro vai te fazer uma coisa. Tem que desestruturar isso, tem que tirar isso da mente, sabe? Por exemplo, até hoje tocar na Tite, quando eu vi foi isso de sushi com a Alex. Até agora tem uma latinha que eu ajudei ele a pagar, até agora com ela. Ela tava na capinha do meu celular esses dias pra trás. Então, tipo, eu vivo guardando as notinhas que eu compro, lá na minha gaveta. Miriam, Sim. eu estava num festival, numa exposição, né? Com minha irmã. Minha irmã é tão preta que ela chega a brilhar azul. Nós estava lá, nós estava entrando no meio desse corredor da fila. Minha irmã estava andando, o moço esbarrou nela. Ela falou: ei, olha por onde você anda. Ele falou assim, ó: como que te vê no escuro? Porque tava de noite e tinha as luzes. Humor negro, entendi. Dá um sorriso que também descura, entendi. Aquele humor negro. Algumas coisas dá pra passar, por exemplo, lá em casa, por exemplo, eu sou a preta e a minha irmã é pretinha. Acho que é meio por conta de ordem de nascimento. Então, algumas coisas dá pra passar também. Também casei com negro também. Então, algumas coisas, algum humor negro dá pra passar. Algumas coisinhas, outras não dá. Mas você sente quando é algo carinhoso e você sente também quando é um ato mesmo de racismo com você. Então, dá pra equilibrar. Eu acho que é isso. Muito obrigado, Miriam, pela sua participação. A Rádio Jovem agradece. Obrigada. Até a próxima.